Vamos lá, Bruno Andrade, o Wendel tem essa história? Vamos lá, assim que mandaram a pergunta no chat, eu aqui no meu web WhatsApp aberto, mandei a seguinte mensagem, 3 pontinhos, não vou dizer o nome da fonte. Tudo bem? Wendel, do Zenit no Palmeiras, faz sentido ou o caminho continua a Itália? Não custa lembrar, a Itália tem muito interesse, clubes italianos têm interesse na contratação do Wendel, eu explico logo depois o contexto. Então a pergunta foi essa, a resposta foi, os dois caminhos fazem sentido. E aí eu faço a réplica, mas o Palmeiras procurou, o Palmeiras quer? E a resposta foi, não foram firmes como foram no Nino, mas tem interesse. Parou por aí. Ou seja, tem mais respostas aqui, não faz sentido eu colocá-las agora, mas claramente dando a entender aqui, claramente, explicitamente, que o Palmeiras tem interesse no jogador. Não existe negociação, tampouco oferta, até porque o valor é alto, e aqui vai o contexto que eu prometi. O Wendel na temporada passada, por muito pouco, não foi para o Botafogo. E ele queria. O Zenit que fechou as portas, o Botafogo também teve ali uma confusão interna. E a promessa foi, Wendel, para você permanecer aqui e eu te liberar com mais facilidade na próxima temporada, caso 26, 27, meio do ano aí no Brasil, a multa rescisória sua vai ser reduzida, até para ficar mais fácil para uma eventual negociação. Hoje a multa rescisória do Wendel é 5 milhões de euros, que é um preço aceitável dentro do futebol brasileiro, enfim, para Cruzeiro, para Palmeiras, para Flamengo, clubes que têm pago quantias mais ou menos nessa linha. Mas o futebol italiano continua interessado, o Palmeiras então a gente pode ir na linha do monitora, tem interesse, vai esperar então o fim da temporada europeia para tentar um movimento, lembrando que o Palmeiras vê com bons olhos reforçar o meio-campo pensando a longo prazo. Então a resposta basicamente é essa. Não, o Palmeiras não foi forte no Wendel como foi forte no Nino, que continua como prioridade para o meio do ano, mas é um nome muito bem equacionado dentro do Palmeiras e o valor é esse, 25 milhões de euros, mais ou menos 150 milhões de reais na cotação atual. Então é a chamada sondagem, é isso, Bruno? Sim, sondagem, acompanhamento, monitoramento e interesse. A gente pode falar em interesse, eu confio na pessoa com quem eu falei, que é uma pessoa que tem feito muitos negócios no Zenit nos últimos meses, para não dizer praticamente todo, envolvendo jogadores brasileiros ou sul-americanos no geral. Então é isso, é um nome que agrada ao Palmeiras. Repito, não tem negociação, não tem oferta, é uma situação para ser equacionada de forma mais significativa no fim da temporada, porque o Wendel é o principal jogador do Zenit. O Luiz Henrique foi chamado para a seleção, há o Pedrinho ex-Corinthians, mas o que me dizem frequentemente é que o Wendel é o dono do meio-campo e do time do Zenit que busca o título russo. Então, a informação então do Bruno Andrade, então, que existe essa questão, só que, poxa, 25 milhões de euros. E aí é curioso, né, que o Bruno Andrade fala assim, um valor aceitável para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro chegou nesse nível, né? Depois de Gerson, né? Paquetá, Vitor Roque, Arias, a gente está falando em 25 milhões, que é um valor que os clubes têm até gasto para contratar. Só me causa... O Wendel é muito bom jogador. Sou muito fã do futebol do Wendel. Eu fico imaginando, assim, a questão de opinião e análise ali, aonde o Wendel se encaixaria nesse time do Palmeiras. E quando a gente pensa no time ideal, o Marlon Freitas já tá adaptado ali no meio, o Andreas também do lado dele, aonde ele é mais um volante, ele não é um camisa 8, não, mas camisa 10. É porque assim, eu vou pensar com a cabeça do Abel, tá? Vai. Não, ele é um 8 também. Ele também é um 8. Ele é um 6, um 8 que às vezes faz de 10 ainda. Ele é um jogador polivalente. A cabeça do Abel Ferreira, assim, para essa contratação, seja o Wendel, seja Danilo, como o Palmeiras tentou e tal, e mais um zagueiro, no caso, está agora... A questão do zagueiro é urgente, né, Hernan? Nino, o Abel pensa num elenco parrudo para a temporada. Então, assim, entendo o Felipe falando, onde é que vai encaixar e tal. Vai encaixar onde tiver que encaixar, porque você tem um Libertadores, você tem Copa do Brasil, você tem Brasileiro, e o que eu tô falando, assim, ontem eu trouxe a notícia aqui, aliás, repercutiu bastante na comunidade palmeirense, a questão do tanque vazio. Fisicamente, o Palmeiras está com o tanque vazio e o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem avisado constantemente a comissão técnica. A comissão técnica sabe que tem que estacionar alguns jogadores na garagem. Aliás, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar meio cheio? Vai. O fato de você não ter o Andreas na seleção e nem o Vitor Roque, você vai recuperar dois jogadores que estavam com o tanque bem quase vazio. O Vitor Roque estava entrando quase na reserva. Já estava na reserva. E o André saiu muito cansado do jogo de domingo. Não, o Vitor Roque teve pane seca já e o Andréas estava na reserva.
O que eu soube, e o Vitor Roque estava lá no domingo assistindo o jogo, e o Vitor Roque estava, assim, ele tomou muita pancada no jogo do São Paulo, pancada no jogo final com campo pesado em Novo Horizonte, e depois teve aquele jogo contra o Vasco, né, na sequência. Então, assim, fisicamente deu uma baixada. Essa data FIFA vai ser boa para você recuperar pelo menos 2 jogadores, que são 2 pilares do time, Vitor Roque e o Andreas. É olhar o copo meio cheio, né? Óbvio que o Andreas queria estar na seleção. Ficou frustrado, inclusive. Claro, Vitor Roque. Óbvio que o Vitor Roque também queria estar, ficou frustrado. Mas existe um lado positivo ali pro clube e por isso você fala onde é que vai encaixar. Aí é com o Abel, ele é muito bem pago para isso. Mas você ter um elenco parrudo e você ter um elenco com opções é o que o Palmeiras quer. E eu achei o Palmeiras ainda sentindo muito desgaste físico ainda. Vamos lá, eu é quero trazer um bastidor sobre isso. Acabou o jogo, encontrei pessoas da comissão técnica do Palmeiras. E não à toa pelos discursos do Abel, o Abel sempre gosta de usar muito o automobilismo para falar sobre as coisas da vida, do futebol, pela paixão que ele tem pelo automobilismo. E a frase que eu ouvi sobre a questão física, sobre o rendimento físico dos jogadores pós-Paulistão, foi a seguinte. Me disseram a seguinte frase: o Palmeiras está com o tanque sem gasolina. O nível de gasolina do tanque dos jogadores é baixo hoje. Vai ter que encostar e estacionar alguns atletas, senão pode dar ruim lá na frente. Foi o que eu ouvi. Então o Palmeiras liga um alerta na questão física, porque os jogadores estão num nível abaixo pós-Paulistão. Então, assim, o Vitor Roque ontem não jogou. Isso. O Piquerez está sendo poupado já alguns jogos. O Andréas Pereira saiu muito cansado ontem. Nossa, o Andréas contra o Vasco estava desgastado e ontem... Bom, é só você ver, não precisa nem ouvir a entrevista, é só você ver como caiu a atuação, a intensidade da atuação dele. Como era no começo do ano e como tem sido nos últimos 2 aí jogos. Será que a data FIFA não vai ser um ponto bem positivo que o Palmeiras vai poder utilizar nessa Mas aí eu perguntei sobre isso. Sim. Aliás, você foi muito bem. Obrigado. Eu perguntei sobre isso. E aí, né? A resposta é, o Vitor Roque, eles têm a expectativa, e a gente vai tirar isso daqui a pouco, essa dúvida, 3h30 da tarde, eles acham que o Vitor Roque vai para a seleção. Tá. Eles acham que o Flaco vai para a seleção. O Gustavo Gomes vai para a seleção. O Maurício vai para a seleção. O Arias... O Piquerez vai para a seleção. O Emi Martínez eu não acredito. O Sousa. O Arias vai para a seleção. O Sousa vai para a seleção. Cara, são pelo menos 7 ou 8 aí. Talvez o André. Talvez o André. Aí já foram 8, aí já são 8. Como é que você faz? A Os sua pergunta titulares. foi perfeita, Felipe. Mas foi a pergunta exatamente que eu fiz. Não é porque eu tô falando em perfeição que eu fiz, estou puxando sardinha do meu lado, não. Mas foi debate pronto. Porque eu falei, é o seguinte, opa, mas ufa, tem data FIFA aí, meu velho. Eu falei, ufa. O torcedor vai olhar. A resposta foi, não vou fazer o sotaque, senão eu vou entregar a fonte. Não tinha sotaque. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser. Mas a resposta foi, aí, vamos lá. Quero ver se você tá... Até a brincadeira foi assim, quero ver se você tá bem informado. Fulano, vai pra seleção? Eu falei, vai. Fulano, vai? Muito provável. Metade do time, irmão. Então, porque o torcedor olha e o calendário, ele vai falar assim, esse aqui vai ter um espaço de 1 semana, 10 dias. Só que é isso, para os jogadores, não. Assim, outra, os jogadores disputando vaga em seleção para a Copa do Mundo... É pau, os caras vão com a intensidade lá em cima. Certeza. Não tem como. E é só você ver qual foi a intensidade do Palmeiras nos jogos contra o São Paulo, nos 2 contra o Novo Horizontino e contra o Fluminense. E ver nos últimos 2 jogos. É muito diferente. E aí as seleções vão devolver como esses jogadores? Os caras num nível de competitividade lá em cima. E tem uma coisa também que é importante o torcedor saber, e muitas vezes a gente acaba atropelando isso. Os caras são seres humanos. O cara tem sonho. É a família que sonha com o cara indo para a Copa. O cara fica mentalmente aqui totalmente focado ali naquilo que é uma oportunidade do cara representar o país dele. Verdade. Então, assim, além do físico, além do desgaste, você tem o mental do cara que quer estar nos Estados Unidos, quer estar no México, quer estar no Canadá, jogando a Copa do Mundo, representando o seu país. Do Paraguai foi o Gomes, o Maurício e o Sousa, né, que foram convocados para a seleção.